Olá, Rosana, tudo bem aí com você? Tudo, Lourdes, e você, tudo bem? Também, tudo bem. Rosana Zen é minha convidada de hoje para a gente falar um pouco sobre, um pouco não, bastante, sobre comunicação, né? Rosana é formada em relações públicas, ela é mestre em turismo, mestre em comunicação, ela é professora, autora de vários livros, dentre eles um que é o mais premiado, que é o livro de patrocínio a eventos, como de comunicação e marketing, e que eu vou deixar depois abaixo do vídeo todos os contatos da Rosana, bem como a capa do livro, para que vocês possam conhecer, se interessar, logicamente, e conhecer o livro dela, tá? Rosana ela tem uma larga experiência em empresas na área de comunicação. Hoje ela atua como mentora em comunicação, life coach e executive coach, né, Rosana? Isso Mas além mesmo, disso Lourdes. tudo, a Rosana é mãe, é esposa, tá? Tem muita coisa aí pela frente. Ai, pois E é, toda Lourdes. essa experiência da Rosana vai permitir que eu possa tirar dela hoje alguns pontos que eu considero assim importantíssimos para que a gente possa começar a refletir como é que está a nossa comunicação, né? Por que nós temos tanta dificuldade na comunicação? Como é que isso impacta diretamente nos nossos relacionamentos, impacta na produtividade dentro das empresas, dentro do ambiente corporativo, impacta no estresse que a gente vive, né? Nos conflitos que surgem no dia a dia. E além disso tudo, a gente também vai poder refletir assim, por que será que a gente sempre julga o outro? Por que a gente sempre atribui a responsabilidade da falha da comunicação sempre no outro? E aí a gente vai poder entender um pouquinho que isso não é uma verdade absoluta, tá? Não. Mas agora eu vou deixar a Rosana falar e vou começar assim com uma pergunta, Rosana, que é muito frequente quando eu atendo os meus mentorandos, tá? Eles me perguntam muito assim: o que é uma comunicação assertiva? Como eu me comunico de uma forma assertiva, né? E o que eu tenho que fazer para que isso aconteça de uma forma legal? Vamos lá, Rosana. Bom, Lourdes, primeiro agradeço o convite para estar com você falando sobre esse tema que realmente é muito importante, que é a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, né? Um termo que chegou com tudo aí, apesar de estar resgatando algo que deveria já de muito ser o habitual em termos de comunicação nos nossos mais diversos relacionamentos. Mas, e é um grande prazer conversar com você, porque assim, você tem uma larga experiência, né, nesse mundo executivo e nesse mundo empresarial, onde a gente sente também muita fragilidade em relação à forma de se comunicar. Até porque a gente, se nós pensarmos no mundo empresarial, você tem tantos objetivos envolvidos nessa comunicação e aí isso muitas vezes ainda dificulta mais uma habilidade de comunicação entre os mais diferentes níveis. Bom, Lourdes, vamos pensar na questão da comunicação e o porquê dessa sua pergunta e porquê dessa pergunta, né? Eu posso começar dizendo o seguinte: nós temos a necessidade de termos sempre razão. Então, eu fiz um vídeo recentemente falando assim: você quer ter razão ou ser feliz? E aí a sensação é que nós estamos ou entramos nos relacionamentos munidos de escudos. E eu muitas vezes eu não vou para me conectar, eu vou para ou recuar ou para me defender ou para atacar. E aí, Lourdes, nós já começamos a ter os entraves nas nossas formas ou nos resultados das nossas comunicações. Porque se nós pensarmos o que é comunicação assertiva ou o que é comunicação não violenta, as duas se fundem. Mas, na verdade, a comunicação não violenta é uma forma assertiva e compassiva de nos comunicarmos. E o que é a comunicação assertiva? É realmente eu ter
em relação ao outro, uma escuta verdadeira e uma fala verdadeira, autêntica. O que hoje nós vemos, infelizmente, cada vez menos. Eu fico feliz porque cada vez mais também na contramão ou do outro lado, felizmente, as pessoas estão tomando consciência disso, tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos profissionais, que é importante, que é necessário se ter uma comunicação que realmente seja empática, que não só traduza para o outro o que eu realmente sinto, o que eu realmente sou, mas que eu também consiga ver, enxergar e compreender isso no outro. Ou seja, eu falo que a conexão verdadeira é uma conexão de alma. Isso é a comunicação assertiva. Eu me desvencilhar dos meus escudos, eu desvencilhar da minha necessidade de me defender ou da necessidade de achar que só eu tenho razão. Que se a Lourdes tiver uma opinião contrária à minha, somos inimigas. Não somos. É assim que vive toda a sociedade. E é assim que se constrói a evolução da humanidade, né? Com pensamentos, com opiniões diversas. E a gente pode convergir isso para o bem de todos. Não é porque A ou B têm opiniões diferentes que eles não podem conviver ou não podem se gostar ou não podem estar no mesmo ambiente. Então, eu acho que tudo isso leva a uma realidade da comunicação assertiva, mas, por outro lado, também traduz as dificuldades da comunicação assertiva. Você falou uma coisa assim super interessante, né? Hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande em ouvir. E quando elas chegam para uma conversa, elas já levam a sua verdade, tá? E a sua verdade não é a verdade do outro. E se eu não estou aberto para ouvir o outro, eu vou continuar com a minha verdade e muitas vezes o outro tem muita coisa importante para passar, né? E esse diálogo é que é importante na comunicação. Mas o que acontece muito, que eu vejo muito nessas reuniões de mentoria que eu faço, é que as pessoas dizem assim, pô, tem determinadas pessoas que o meu santo não bate com o dele. Por mais que... então, como eu já não acredito naquilo que ele fala, eu já nem ouço. Eu tenho as minhas convicções e eu não ouço. Como é que a gente resolve isso, Rosana? Então, não tem jeito. Olha, quando eu falo em mentoria de comunicação, o primeiro pilar a ser trabalhado é o autoconhecimento, Lourdes. Por que em certas situações o meu santo não bate com o do outro? E isso é um bom exemplo para se trazer para uma mentoria. O que tem no outro que faz com que eu sinta essa aversão? Será que não é um espelhamento daquilo que de repente eu gostaria de ser? Ou será que não é um espelhamento daquilo que me incomoda em mim mesmo, que eu estou vendo no outro? E que aí eu já, de bate pronto, pronto, lá vem o meu escudo protetor. E a gente precisa quebrar isso. E nós só quebramos isso, Lourdes, primeiro se conhecendo. Eu preciso me conhecer, eu preciso primeiro me entender. Eu preciso saber o que eu trago na minha vivência, na minha essência, que geram determinados bloqueios. Que quando eu olho para o outro, eu penso assim, nossa, eu não acredito no que ele fala, ou lógico, pode haver aí um fundo de verdade. Pode ser que a outra pessoa realmente ela também tenha as suas dificuldades em verbalizar ou se expressar, ou até realmente no contexto geral de se relacionar. E por conta disso, ela já causa essa antipatia, vamos dizer assim, não gosto muito de usar essa palavra, mas ela já causa essa barreira. Mas primeiro é importante, muitas vezes, eu entender o que há no outro que me faz ter esse sentimento. E, de repente, eu vou descobrir, Lourdes, que a questão está em mim.
não no outro. Porque se eu consigo me entender, se eu consigo entender que todos nós estamos de alguma forma tentando convergir e seguir e olhar para o mesmo caminho, de repente eu posso começar a entender o seguinte: eu estou num determinado estágio e essa pessoa está em outro estágio. Ela pode estar no estágio à frente ou ela pode estar no estágio atrás de mim. Mas ok, tá tudo certo. Eu só o autoconhecimento, ele me dá essa possibilidade, ele me abre os olhos para o entendimento de que somos diferentes, de que temos opiniões diferentes, de que temos valores diferentes e que temos uma história diferente. E que por conta disso, nós agimos muitas vezes, nos expressamos também de maneiras diferentes. Então, talvez antes, o primeiro caminho é: se conheça, entenda o que te faz ter determinados sentimentos em determinadas situações de relacionamento. Isso sem dúvida, Lourdes, o primeiro caminho. E na maioria das vezes, por experiência própria, eu te digo, ao final da fala dessa pessoa, ao final da análise dessa pessoa, ela diz assim: Rosana, eu consigo compreender. Eu vejo nela um reflexo de um amigo que eu tive na adolescência. Eu vejo nela o que eu não gostava muito no meu pai ou na minha mãe. Eu vejo nela uma repulsa que eu tinha em relação ao meu professor, sabe? Então ele percebe que aquilo nada mais é algo que está trazendo uma lembrança, uma imagem, uma figura que ele já teve uma experiência no passado que não foi muito positiva. E por isso ele já olha naquele cenário, naquela pessoa, enfim, se fecha. Acabou. Não tem diálogo, não tem conversa. E, infelizmente, aí não temos comunicação assertiva. E a base da comunicação, né, Rosana, saber ouvir, né? Saber escolher as palavras certas para você falar para cada pessoa, que cada um reage de uma forma diferente quando você fala determinadas coisas. Então, não é eu também falar igual para todo mundo, cada um tem um jeito, e aí eu preciso, logicamente, me conhecer e conhecer cada um, como cada um reage, né? Então, eu vejo que o saber ouvir, o saber a palavra certa para cada pessoa é fundamental para que também tenha uma comunicação assertiva, né? Como é que você vê? Então, você está certíssima. O primeiro, eu acho que a nossa primeira atitude nessa caminhada, desenvolvimento da nossa comunicação assertiva, é você realmente se conectar com o outro e ouvir. Se dizia antes que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Talvez faça sentido, né? Vamos pensar assim. Mas nós precisamos ouvir, mas não ouvir para responder. Lourdes, hoje as pessoas estão assim, ó. Elas pegam o celular e elas estão olhando para você e aqui, olhando para você e aqui. Ou elas estão olhando para você e tentando pensar no como que elas vão resolver um outro problema. Sabe? Não, isso não vai nos permitir se conectar com ninguém. Isso não vai permitir a compreensão do outro. Isso não vai permitir o entendimento das entrelinhas. Porque você falou uma outra coisa que também é muito verdade. Saber usar as palavras certas. Lourdes, lembra quando eu falei dos estágios? Por exemplo, eu já posso estar trabalhando a minha comunicação, a minha habilidade de se comunicar de forma assertiva ou não violenta já há algum tempo. E isso não significa que todos à minha volta estão fazendo a mesma coisa. E aí, como é que eu vou olhar para o outro que não está nesse mesmo estágio e compreendê-lo da mesma forma como eu gostaria de ser compreendido ou como eu aprendi que eu deveria compreender? Você vai falar assim: ah, Rosana, mas é difícil entender aquela pessoa. Aí você já começa com os rótulos. Ai, Rosana, é difícil entender aquele cristão. Pronto, você já rotulou. Ai, Rosana, nossa, mas a pessoa nossa, é duro. Você já rotulou.
Então, eu vou para as pessoas com rótulos, eu olho para elas e vou rotulando as pessoas. E a partir do momento que você começa a usar rótulos, você a usar escudos, a você ir na defensiva e a você não ter a escuta ativa para realmente compreender o outro, vai ficar muito difícil você partir para uma comunicação que haja entendimento. Porque, Lourdes, nem todas as pessoas estão no estágio de conseguir verbalizar aquilo que estão sentindo da maneira mais autêntica, objetiva e entendível, vamos assim dizer. Tem pessoas que elas rodeiam muito para falar sobre um sentimento, para fazer um pedido. Mas compreenda, de novo voltamos lá na questão do autoconhecimento. Por que será que ela é assim? Por que será que ela rodeia tanto para falar uma coisa que em 4, 5, 6 palavras ela verbalizaria? Então, é essa escuta ativa, é essa escuta empática, é essa escuta conectada que nós, de maneira geral, precisamos ter para realmente entender o outro, se conectar com o outro e perceber que na entrelinhas há sentimentos, há alguma mágoa, há alguma coisa que ele não está conseguindo verbalizar. Uhum. Eu vejo muito assim também, Rosana, o argumento que as pessoas usam é a falta de tempo. Eu não tenho paciência para ouvir o outro, a falta de objetividade do outro. Ele rodeia, dá voltas e meios para chegar, né? E aí eu já corto a pessoa. E eu vejo assim que isso é um problema não, é uma habilidade que a pessoa tem que desenvolver para ajudar o outro, né? Ajudar o outro e ajudar no sentido assim, tá dando voltas para chegar lá, cara. Vamos ver aqui, principalmente de um gestor para um líder, para um subordinado, né? Cara, vamos ver assim, o que você consegue extrair de principal para me dizer isso tudo que você disse em 2 minutos, em 1 minuto? Quais são os pontos que você tem fundamentais aí para me dizer? Vamos supor que eu só tenha 1 minuto para te ouvir. O que você poderia me dizer de principal disso tudo? E eu vejo que as pessoas, principalmente os gestores, né, de modo geral, não têm essa paciência para desenvolver o outro, para treinar o outro, para ajudar o outro a ir no ponto certo, a ser objetivo, não é verdade isso? É sempre a alegação da falta de tempo. E essa alegação, Lourdes, na maioria das vezes, é uma desculpa. Porque se você também for pegar o histórico, pode ser até que esse líder ou esse gestor, ele não esteja sabendo, inclusive, administrar o seu tempo. Então, nós já temos aí uma outra situação que interfere nesta. E aí ele deseja que todos sejam extremamente objetivos, diretos, e muitas vezes você já vem com um tempo estipulado para falar para a pessoa. Você tem 5 minutos para conversar comigo. E aí a pessoa, de repente, ela vem com um arsenal de coisas para colocar na mesa e ela fala, gente, como é que eu vou fazer isso em 5 minutos? E aí cabe, então, a esse líder, a esse gestor, ter esse feeling, Lourdes, de que essas pessoas, ou a sua equipe, ou determinadas pessoas da sua equipe, precisam trabalhar isso. Isso não significa que elas não sejam proativas, que elas não sejam eficientes, que elas não sejam pessoas que realmente entreguem resultados. Mas elas têm, sim, dificuldades em se expressar, em não ser prolixas, né? Tem gente que fala, ele é muito prolixo, Nós estamos rotulando. Então, de que forma, e aí você colocou muito bem, de que forma eu posso ajudar esse meu liderado a ser mais objetivo para que as nossas reuniões, os nossos encontros sejam mais objetivos, assertivos, rápidos. E isso vai ajudá-lo. Então, cabe a esse líder perceber isso, talvez sentar com ele, como você falou, e, por outro lado, oferecer ferramentas para que esse liderado possa também se desenvolver.
E tem mais só um detalhe, Lourdes. Será que ele realmente permite que os seus liderados também cheguem até ele com toda essa objetividade? Talvez a forma como ele se posiciona, os seus gestos, a sua fisionomia, muitas vezes também bloqueia o outro. E aí as pessoas com certo receio, elas vão rodeando para falar aquilo que poderia ter sido óbvio. Então você veja, é sempre necessário eu me conhecer, entender, perceber se a falha não está em mim, o ponto frágil não está em mim, e como eu posso ajudar o outro a ressaltar isso, que nos dias de hoje realmente é importante se falar com objetividade. Realmente, ninguém tem muito tempo, né, para ficar dando voltas. Agora, eu costumo dizer assim, o primeiro ponto, como você muito bem colocou, o primeiro ponto é o autoconhecimento, sem dúvida Sim. nenhuma. Mas a gente também tem que pensar numa coisa. O que eu percebo de mim nunca é igual ao que as outras pessoas percebem de mim. Por isso que aí eu tenho que me conhecer, eu tenho que começar a conhecer cada uma das pessoas que trabalham perto de mim, quer seja eu o líder ou não. Eu tenho que conhecer a minha equipe, eu tenho que conhecer, se eu sou membro de uma equipe, eu tenho que conhecer cada um e saber como é que eu vou chegar também em cada um e ajudar realmente as pessoas a se desenvolver, né? O primeiro ponto é o autoconhecimento, mas também saber assim como eu sou percebido. E isso as pessoas fogem. O que você acha que as pessoas fogem disso, Rosana? Você tem alguma? Eu vejo muito isso nos atendimentos que eu faço, né? A pessoa se acha, usando uma expressão bem, né? O rei da cocada. Eu sou apenas o máximo, entendeu? E quem quiser e olha que não são poucas pessoas, não. Não. O máximo, e quem quiser que me entenda. E não é que assim. se adeque, quem quiser que se adeque a mim. E não é assim que as coisas acontecem, né? E não é. E Lourdes, bom, você está certíssima, até pelo seu histórico, por toda a sua experiência profissional, é exatamente isso, né? Então não teria nem o que discutir, realmente é essa a realidade. E aí, dentro disso tudo, há um ponto. Por que o autoconhecimento é importante, Lourdes? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu começo a ter olhos mais empáticos para compreender o outro. Exatamente. Porque se você não se conhece, como que você vai conhecer o outro? Se você não começa a perceber que você tem fragilidades e não é o rei da cocada, você pode até ser o rei da cocada no que você faz, na sua expertise, no seu conhecimento técnico, isso pode ser indiscutível. Mas isso não significa, Lourdes, que você seja o rei da cocada em termos de ser um bom líder, em termos de você compreender com empatia o outro. E aí é importante você olhar para você, perceber que você tem os seus pontos de fragilidade. E, Lourdes, tem pessoas que elas realmente não querem enxergar isso. Porque se elas enxergam isso, ou se elas permitem que o outro enxergue, elas se sentem vulneráveis. Elas se sentem expondo as suas fragilidades. Então, você veja, com certeza você já conheceu aquele executivo, aquele líder, aquele CEO, que ele usa uma fisionomia que você, quando você olha, você fala, opa, com esse eu preciso ter cuidado. Barreira. Mas isso, muitas vezes, é aquilo que a gente já falou no começo, é escudo. É o escudo que ele usa. E eu já passei por isso, porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei muito nova, eu sempre conto isso. Eu comecei a trabalhar como chefe de comunicação junto com a minha faculdade. E, Lourdes, comecei a trabalhar na minha primeira empresa, foi uma empresa do Sul. E aí, você imagina, a cultura do Sul, os homens, de certa forma, eles têm uma visão mais assim, sabe? Nós lideramos, as mulheres executam e fica tudo certo. Então, aí, e para eu quebrar essas barreiras, você imagina eu tendo que ser elo entre a empresa,
né? Os gestores, o público interno, os funcionários e o público externo. E para todos me compreenderem, eu assim, sabe, tinha horas que aí eu comecei a pensar o seguinte, eu vou ter que começar a tentar quebrar os escudos. Então, Lourdes, eu comecei a, sabe, de um jeito ou de outro, tentar dizer o seguinte, essa cara feia sua é escudo. Será que não, né? Então, e aí mas isso era o meu papel, porque eu era relações públicas. Então, eu fui tentando, mas um liderado, por exemplo, que ele tem lá a sua família para sustentar, que ele tem, sabe, ele depende daquele salário para viver e sustentar a sua família. Lourdes, muitas vezes existem outros pontos envolvidos nisso para ele conseguir ter coragem para adentrar ou quebrar esse escudo do outro. E aí é onde também a gente percebe que não há possibilidade da comunicação assertiva. Porque o líder, ele pensa o seguinte, se eu usar essa couraça, se eu usar esse escudo, se eu usar essa expressão, ok, ninguém vai perceber minha fragilidade, ninguém vai, sabe, ser de repente para mim uma ameaça, vamos assim dizer. Então, aí voltamos lá, né? Na questão da autoliderança, na questão do autoconhecimento, na questão da autorresponsabilidade. São conhecimentos, Lourdes, de si mesmo que a gente precisa ter para você poder compreender o outro e até extrair o melhor do outro. É impressionante, Lourdes, você com toda a sua bagagem de executivo, você pode confirmar o que eu vou te dizer. A gente consegue extrair o melhor do outro quando a gente se permite, se abre para o outro, né? E aí é a hora que você consegue quebrar as barreiras e você consegue ver, então, o outro sendo quem ele é e expondo e trazendo tudo que ele pode dar de melhor dele. E isso se faz, Lourdes, através da comunicação. É engraçado, né? Porque eu dei aula há muitos anos no IBMEC, né? No Instituto de Mercado de Capitais. Então, eu recebia muitos executivos, né? Eu dava aula em MBA, eu tinha muitos executivos de alto nível. E tinha um deles, só para referenciar aí o que você fala, muito a falta de preparo das lideranças, né? Então, tinha um deles que ele tinha uma funcionária que todo dia, depois do almoço, ela chegava, sentava na mesa dele, na frente da mesa, né? E aí ela ficava contando os problemas pessoais dela. E aquilo ela gastava uma hora e meia, e ele achando que ele estava sendo correto, porque ele, na verdade, estava dando atenção para os problemas pessoais. E aí a gente fazia ele entender o quanto ele estava sendo mal visto pelos outros e reforçando um comportamento inadequado de uma pessoa. Sim. Então, ele ligava isso assim a uma boa comunicação, a um saber ouvir o outro, entendeu? Então, é um despreparo muito grande que as pessoas, na verdade, têm. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante e também saber como agir com cada pessoa. Como colocar limites, isso também é comunicação. Como colocar limites no outro com muita classe, com muita educação e não ficar reforçando comportamentos inadequados. Porque na comunicação a gente vê muito isso, não vê, Rosana? Lourdes, o não é uma palavra extremamente assertiva. Uhum. E aí vem ao encontro do que você está falando. Muitas pessoas não sabem dizer não. Uhum. Esta situação seria a situação característica, típica, para esse líder dizer um não a essa profissional. Não que ele fosse dizer esse não só com as 3 letrinhas, mas ele iria dizer a ela que ele não é psicólogo, que ele não, ali ele não teria condições de ajudá-la naquele sentido, que ele se sente despreparado e que seria muito interessante, de repente, ela procurar uma assistência social ou para poder se encaminhar para resolver os seus problemas pessoais, familiares, de relacionamento social. Não. E as pessoas não sabem dizer não. Porque aí entra a questão da mágoa. Ai, mas e se eu... Lourdes, se eu disser para você que esse é muitas vezes uma das grandes fragilidades das pessoas que procuram
desenvolvimento da comunicação, elas sofrem por causa disso. Rosana, eu sofro porque eu não consigo dizer não para os meus pais, para os meus amigos, para o meu marido, para o meu chefe, eu não consigo. Então, o não, e parece um contraponto da comunicação assertiva, né? Mas não, aprender e saber a dizer não é realmente ser assertivo na sua comunicação. E aí, é o que você disse, é a falta de preparo. Porque se esse líder entendesse a comunicação assertiva e entendesse que o não faz parte da comunicação assertiva, com certeza ele teria saído dessa situação muito mais cedo, muito mais rápido, né? E aquilo durou tempos, né? E o que você está falando é muito interessante, porque a gente também vive isso na pele, né? Sim, diariamente. Diariamente. Então, por exemplo, muito com família, né? Eu vi muito isso. Então, eu penso muito diferente da família, de modo geral, e eu sou pontual. Não posso, por isso, por isso, por isso. Porque eu acho que você dizer sim para tudo, você não está contribuindo para o crescimento da outra pessoa. Você embarca, de repente, né, numa situação que você mais prejudica a outra pessoa e além de prejudicar você também. Então, porque as pessoas, Lourdes, elas querem, muitas vezes, até sem perceber, se ela perceber essa abertura, diferente da outra abertura que eu falei, que é a abertura de você poder ter uma comunicação, um diálogo fluido, conectado, né? Essa não é uma comunicação empática, essa é uma comunicação exploratória. Você permite que a pessoa te use para ela despejar, vamos assim dizer, os seus problemas, o que não vai resolver nada, porque ela não vai mudar e a outra pessoa muitas vezes não tem condições de ajudá-la. Ou seja, realmente aí precisaria de um não. Mas nós aprendemos, e olha, isso até muito mais para as mulheres. As mulheres até sofrem mais. Às vezes, para a gente dizer um não, a gente dá tanta desculpa, Lourdes, que no final da história a gente sai como vilão, como culpado, e aquele sentimento assim que, meu Deus, seria melhor eu ter feito, ter aceito, do que ter dito não. E não é assim, sabe? Os relacionamentos seriam melhores, seriam mais produtivos, seriam mais fluidos, seriam mais generosos. Honestos, né? Honestos, mais autênticos. Verdade. Se eu soubesse dizer não, tivesse essa habilidade desenvolvida, essa consciência de saber dizer não, e o outro também tivesse essa consciência e essa habilidade de ouvir e saber ouvir o não. Agora, Lourdes, é mais difícil saber dizer o não do que ouvir o não. Porque muitas vezes o não a pessoa já está esperando. Aí você não diz, ela fala, como ele não falou não, como ele... vamos levando. Isso aí eu já ouvi até das pessoas. Às vezes eu pergunto alguma coisa, ela fala assim, não, mas ele nunca falou nada, nunca foi contra, nunca disse não. Então, veja bem, é literalmente a falta de consciência nesse sentido. Que o não também é assertivo. Nossa, é muito assertivo, né? E deve ser usado. Sempre. Rosana, estamos encaminhando aqui para o final, para a gente não se estender muito. E eu vejo que a gente poderia voltar em outras conversas, entendeu? E aprofundar um pouco mais o assunto, mas a gente poderia ir cortando por aqui, entendeu? Para que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo como um todo, né? E para a gente encerrar, eu te perguntaria assim, como é que eu aprendo a fazer uma boa comunicação? Bom, Lourdes, eu já te convidaria a assistir o meu curso gratuito que está no meu site. Bom, todas as pessoas podem me encontrar nas redes sociais por Rosana Zan. Então, Rosana, no meu site, inclusive, é rosanazan.com.br, o meu Instagram também, Rosana Zan, e por aí vai. Mas no meu site tem um curso gratuito de comunicação assertiva. E lá, Lourdes, eu trabalho 4 pilares essenciais da comunicação assertiva, que começa com autoconhecimento, aí passa pela autoliderança, passa pela assertividade. Então, as pessoas vão ouvir essas aulas e eu acho que ela já vai conseguir tomar a consciência dos primeiros passos para ela realmente
começar a desenvolver essa habilidade tão essencial, Lourdes, tão importante hoje, principalmente para os profissionais, né? E ainda mais nos dias de hoje, que a gente está tendo que lidar com todos os ambientes ao mesmo tempo, né? Profissional, familiar, social, a gente tá tudo junto e misturado. Então, para você começar a desenvolver a sua habilidade, eu já convidaria você, assiste esse curso de comunicação assertiva, que eu acho que ele já começa a te dar essa consciência. Lá também tem um e-book no meu site que fala sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento na comunicação assertiva e como as pessoas podem começar a trabalhar esse autoconhecimento. Inclusive, lá tem alguns exercícios para as pessoas já começarem a desenvolver. Todo esse conteúdo lá é gratuito. E aí a gente tem também os processos de mentoria que podem ser personalizados, né? Eles são realmente individuais muitas vezes, porque aí você consegue trabalhar muito mais profundidade essas habilidades, o que bloqueia, o que a pessoa, por que ela tem alguns bloqueios na comunicação, e os cursos também, né? Não só meus, mas tem vários cursos aí no mercado. O que é importante, Lourdes, é que a pessoa invista nessa habilidade que é considerada hoje uma das mais importantes habilidades. Existe uma pesquisa que se diz, né? As pessoas são contratadas pelo LinkedIn, pelo currículo, pelas habilidades técnicas e são demitidas pela falta de habilidade em se relacionar, em se comunicar. Então, assim, é extremamente importante isso. Perfeito. A habilidade de comunicação é uma das habilidades mais valorizadas e requisitadas hoje no mundo corporativo. No mundo corporativo. Por isso que você vê, os vídeos que eu ponho no canal do YouTube, eu ressalto muito isso, inclusive no contexto profissional. Muito bem, Rosana, te agradeço imensamente essa nossa conversa, foi muito interessante. Eu acho que eu tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais a começarem a dar um estalo, né? Dar um estalo para começar a se perceber, como é que eu me comunico, não é só eu julgar e achar que o outro não se comunica bem, mas tudo começa comigo, né? Exatamente. E eu te agradeço bastante esse seu tempo e eu te convido para novas conversas. Daqui a mais uns dias a gente volta a bater um papo e a gente volta a gravar uma nova entrevista aí que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Tá bom? Lourdes, muito bacana, porque isso é libertador. E aí a gente pode até marcar outras e a gente até sugerir alguns exercícios que algumas pessoas podem fazer para, sabe, dar esses primeiros passos aí, que eu acho que aí a gente vai literalmente despertar isso que você falou, essa consciência. Porque aí as pessoas vão ver o quanto é libertador você ter habilidade de se comunicar de forma assertiva. Já está marcado e a nossa próxima conversa vai ser sobre exercícios que a gente pode praticar. Isso mesmo, vamos lá, vamos colocar todo mundo para literalmente começar a dar os primeiros passos. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Gratidão.